Afinal, quando consultar o tarô? Será que tem uma hora certa pra gente fazer isso? Esse é o assunto desse vídeo. Bom, não existe uma regra, né, de quando que a gente deve consultar o tarô, em que circunstância, em que ocasião, ou qual tipo de pergunta que a gente deve fazer. O que eu posso te dizer é que nós dividimos as tiragens, né, nós dividimos as consultas do tarô basicamente em dois tipos. Em um tipo que é a mandala astrológica, você vai ter uma visão completa ali de vários aspectos da sua vida. E as outras formas de tiragem, que são muitas, eu diria que quase infinitas, né? Você pode fazer perguntas para as cartas e as cartas vão te trazendo ali algumas respostas. Elas não te trazem uma resposta direta, uma resposta específica, principalmente quando você precisa de um sim ou não, mas as cartas elas te trazem caminhos que vão te ajudar a ter uma visão mais geral, uma visão panorâmica sobre aquele assunto, uma visão que muitas vezes você não está conseguindo enxergar, mas as cartas são uma ferramenta que vão trazer isso para você. Então vamos lá, quando que você deve fazer uma consulta de tarô? Todas as vezes que você tiver alguma dúvida, cabe uma consulta de tarô. Todas as vezes que você tiver um assunto onde você vai ter duas ou mais possibilidades e tá ali inseguro qual delas escolher. Você também pode estar querendo dar uma olhada qual vai ser o panorama aí da sua vida para o próximo ano, que é geralmente feito ali, como eu falei no início, com a mandala astrológica, que as pessoas quase sempre fazem no início do ano, no final do ano ou próximo ao aniversário, né? Para olhar para o ano seguinte, para o ano que vai iniciar. Mas isso não é uma regra, você pode fazer a mandala astrológica a qualquer tempo. A gente também pode usar o tarô para fazer perguntas sobre um tema bem específico, utilizando os arcanos menores. O tarô ele é dividido ali em dois blocos de cartas, né? Os arcanos maiores, que são as figuras, que geralmente as pessoas associam mais ao tarô, e os arcanos menores, que se parecem com o nosso baralho comum, né? O baralho que a gente usa para jogar cartas, e até pode ser usado mesmo com essa finalidade, né? Da gente fazer perguntas ali, utilizando esse tipo de cartas, perguntas relacionadas ao nosso dia a dia, porque os arcanos menores eles trazem isso, alguma coisa muito ligada ao plano físico, e específicas sobre determinados assuntos, né? Seriam divididos os 4 naipes ali em assuntos relacionados à parte emocional, assuntos relacionados à parte material, os conflitos e também aqueles assuntos que necessitam que a gente coloque a mão na massa, que a gente vai lá e realize. E qual que é o resultado que o tarô vai trazer pra gente? Como eu disse, o tarô ele não traz um resultado assim específico, ele não vai te dizer faça isso, não, ele vai te dar aquela visão, como eu falei, panorâmica, né? Todas as cartas do tarô, elas trazem prós e contras, elas trazem luz e sombra relacionados a ela. É esse tipo de resposta que você vai conseguir obter. Existem infinitas possibilidades nessa vida, e o que o tarô vai fazer por você é te mostrar aquelas possibilidades que dentro daquele seu campo, do seu campo vibracional, naquele momento tem maiores chances de se concretizarem. E vai mostrar para você quais os prós e os contras, né? Qual que é a luz e sombra que essas possibilidades vão trazer para você. O bom tarólogo, taromante, vai te apontar caminhos. Ele vai te dar subsídios, vai te dar ferramentas ali dentro da luz e sombra que as cartas estão mostrando para que você possa tomar a decisão. O bom tarólogo não interfere no seu livre-arbítrio. E o que você não deve fazer? Você não deve fazer uma nova consulta só porque você não gostou ali do resultado, só porque você tinha alguma coisa em mente e não saiu exatamente do jeito que você pensava. Isso você não deve fazer. Você precisa aceitar, né, aquela resposta dentre luz e sombra e observar qual que vai ser a melhor forma de você resolver aquela questão. É claro, como eu falei, que esse resultado ali da leitura tem relação com o teu estado
com o teu campo energético naquele momento. Então, se realmente as coisas não estão se encaminhando para um lado que você gostaria, para um lado que você julga que aquilo possa não ser bom para você, cabe a você mudar a sua energia para mudar esse campo, então a gente poder ter uma mudança nos resultados da leitura. Veja que tudo depende de você. Uma pessoa que ela é extremamente negativa, que ela está envolta em ambiente negativo, ao lado de pessoas que só reclamam, pessoas que não trazem nada de positivo, não agregam nada à vida dela, é natural que a resposta ali das cartas sigam mais ou menos esse caminho. Então você precisa olhar para a sua vida também, entender o que está acontecendo, e geralmente as cartas vão te dar uma pista, tá? Sobre isso. E essa pista geralmente vem no lado sombra. Então observa ali e tenta mudar essa energia. Aí então poderia caber uma nova consulta sobre esse mesmo assunto. Mas a minha recomendação é que você não faça isso num período inferior a 21 dias. A gente pede ali, eu costumo pedir pelo menos para as pessoas que eu atendo, para esperarem 21 dias, para consultar novamente sobre aquele assunto. Justamente por conta dessa energia, mesmo que você se esforce ali para fazer essa mudança, mesmo que essa mudança ocorra num período inferior, acho que 21 dias é um número bom, um número que dentro da minha experiência, ele se mostra efetivo para a gente olhar novamente para o mesmo assunto. Agora, isso eu tô falando no caso daquelas mandalas, né, que são inúmeras, em que a gente vai olhar para situações específicas. Quando a gente está falando da mandala astrológica, aquela mandala grande, que a gente vai olhar para assuntos gerais, que trazem informações sobre vários aspectos da sua vida, isso vai mudar. A frequência com que você vai fazer esse tipo de consulta que olha para vários aspectos da sua vida, deve ser ali de no mínimo, você deve dar um espaço de no mínimo 6 meses, tá? 6 meses a 1 ano, e você vai perceber que vão ter assuntos que surgiram ali na mandala, que pode ser que eles não se resolvam, que eles não caminhem, nem nesse período de 1 ano, que eles levem até mais tempo do que isso. Então, essa é a minha recomendação. O tarô, ele pode se tornar uma ferramenta muito útil na sua vida, para te ajudar na resolução de questões, desde as questões mais simples até as questões mais complexas. Então não tenha medo, não se acanhe na hora de fazer consultas de tarô, para poder te ajudar aí a trazer as respostas que você precisa para as tuas dúvidas. E se você quiser fazer uma consulta comigo, tem um link aí embaixo na descrição do vídeo, é só me chamar. Um beijo e até a próxima!